E hoje vamos falar do anel de sinete, a etiqueta, como é usado, e também vamos falar de um pouco onde compraram. Esse modelo de anel faz parte da vestimenta masculina há bilhares de anos. Ele foi usado por reis, por papas, por artistas, por mafiosos e até por pessoas comuns, como símbolo de status e poder e crescimento. E em muitas épocas esse anel o substituía até mesmo a assinatura pessoal de quem usava. Para se ter uma ideia da importância desses acessórios, percebi que o anel ele é usado há mais de 50 mil anos nos homens, enquanto os relógios de pulso eles vêm sendo usados há pouco mais de um século. Então, vem conhecer um pouco mais dessa história e os usos desses acessórios, e é quase tão antigo quanto a civilização humana. Então segue no canal aí, deixa seu like, dizer que eu tô aí no TikTok, no Short e no Instagram. Então segue aí para uma dica aí e fala sempre para vocês aí que estão se inscrevendo aí no canal, estão assistindo, deixa seu like. Tá vendo? Vocês estão assistindo, estão deixando like. Então se você está assistindo o vídeo, fica aí até o final, deixa seu like e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante vocês. E aí vocês vão ajudando aí também a gente, para que a gente possa estar trazendo dica de moda todo dia para vocês. O anel é uma dica de joia, sendo usada de 1840, né? E essa década aí, né? Então os anéis aí que eram importantes, a autenticidade individual. Já os egípcios aperfeiçoaram o uso desse item, passando a colocá-lo em seus dedos. Porém, e realmente popularizou os anéis foram os romanos, fazendo que acessórios fossem usados em todo o mundo então conhecido. Os romanos eram muito influenciados em algo dessa questão de influenciar. Ao conquistar o palco da África, entre eles os egípcios, aderiram ao uso desses acessórios. Existe uma passagem na Bíblia, que no Velho Testamento, que demonstra como os anéis de sinete já estavam relacionados a poder e autenticidade do Egito Antigo. No livro de Gênesis, capítulo 41, e versículo 41, diz o seguinte: disse mais Faraó a José: fez aqui e eu te dei um posto de toda a terra do Egito. E tirou Faraó do seu anel de leite da mão e pôs na mão de José. E o mesmo estilo que vestido, então, um colar de ouro no seu pescoço. Esse é o momento que Faraó instituiu José como governador do Egito. E ele sabia que o gesto que demonstraria José teria autoridade era justamente usar o anel de leite do Faraó. E assim o Faraó fez. E com os romanos, o anel do dedinho passou cada vez mais a ser usado. E o seu uso estava relacionado a identificações pessoais, quanto dos nomes romanos, quanto de comerciantes nobres ou oficiais militares que possuíam uma posição na guarda. Algumas pessoas chegaram a ter coleções de anéis, um pouco parecida com a coleção de relógios, né? Então a gente possui atualmente, já com o feito romano e os índios da era medieval e muito território que faziam parte de fé, passaram a ser governados por poderosas famílias. E essas famílias passaram a produzir os seus brasões e os seus símbolos de território. E esse foi o momento qual o anel de sinete foi identificado, mundialmente conhecido, e da qual eles se dão até hoje. Esse leite é uma ferramenta que poderia ser feita de diversos materiais, feitos de madeira, a ouro ou prata, e até mesmo de peças coloridas. E aplicava um pouco de cera derretida num amuleto e pressionava aqui com um sinete pela cera. Então a cera ficava com a impressão de relevo. Lembrando que esse foi um momento histórico que muitos anos anteriores foi feito por Gutenberg. Então tudo era escrito à mão e precisava do peito com o sinete, algo parável, e a autenticação de um documento cartório atualmente. Trata-se de uma importância tão grande, pois podia ser feito a assinatura e também para facilitar o uso. Desde muito cedo o sinete passou a ser usado em forma de anel. Assim, ele estava com o cinema. Este também foi o surgimento da heráldica em toda a Europa. A heráldica é um sistema completo de simbologia e brasões, e usado para explicar ou para dar as linhas de expressões e lealdade familiar. Os ingleses deram um passo adiante para criar uma lei durante o século XIV.
o rei Eduardo II decretou que todos os documentos oficiais poderiam ser assinados por um assinante. Assim, o anel ganhou ainda mais popularidade. E essa popularidade, o anel, chegou muito forte na Inglaterra, até bem pouco tempo atrás. E tanto que passaram a existir as regras sobre as formas que deveria usar o anel de sinete. E tudo dizia que um jovem usaria o anel de sinete com 21 anos. Ele deveria ser usado desde o mindinho. Desde o mindinho da mão esquerda. Então, dificilmente esquecido, e a mão esquerda ou na mão direita. Ou mesmo, dentro de lá, eles são considerados o anel. Ou seja, use da forma que você achar mais notável e da maneira que se sentir melhor. Um exemplo de personalidade e não seguir a regra de usar o anel quando era de tapa de esquerda foi grande, onde justificou sem usar seu anel um dedo anelar direito, e mostrando que é importante, mas a primeira regra de se tecê-la e vestir-se, como se tivermente se vestir bem. Então segue aí mais vídeo no canal.